Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, um amigo, um professor querido. Cara brabo de Bíblia, bom demais. Tá aqui o Eric para... Eric tem que trazer de volta seu microfone, cara. Não, Eric não pode ficar microfone. Uma votação aqui embaixo nos comentários para Eric com o microfone novamente. Bom, antes de iniciarmos aqui o podcast, eu já quero lembrar a você que nós estamos em período de matrícula aqui no Isbel. Até o dia 29 você pode estudar no EAD conosco no valor de R$ 99,90 por mês. Uau. Esse preço, com essa teologia, com essa qualidade, não tem em lugar nenhum. Eu desafio você a procurar. E interessante, né, que um dos atributos, não atributos, mas características aqui do Isbel é que essa teologia sólida e saudável tem ultrapassado aí barreira dos anos. Sim. Estamos completando 70 anos aqui no Isbel e por isso que você tem essa promoção especial aí. Mas, além disso, eu não posso esquecer que nós vamos também estar propagando um pouco mais uma matéria que foi gravada pelo Maurício Mantovani aqui. Essa matéria é bem especial e a gente vai conversar um pouco sobre ela, que é Introdução ao Contexto Bíblico. Eu gosto muito quando o Maurício começa a soltar as frases dele, você vai ver que cada frase é uma frase lendária. A gente tem que começar a patentear isso aí. Mas é Lendo a Bíblia a partir de Deus, que vai ser o nome de um programa que vai acontecer com ele aqui. A gente vai conversar sobre isso aqui um pouco mais no podcast. Beleza? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha essa mensagem aí com seus amigos, com pessoas que estão envolvidas no seu contexto de igreja. Tenho certeza que isso vai abençoar a vida dessas pessoas. Vamos lá para Maurício Mantovani. Olha, para quem não lhe conhece ainda, eu queria que você se apresentasse. Quem é Maurício Mantovani, família, o que estudou, Puxa o que vida. faz. Maurício Mantovani. A ficha corrida? A ficha corrida, é o currículo. Professor do Isbel, né? Já estou aqui há 28 anos, cara. Minha idade, cara. Chegou aqui em 95? 28, não, 96, vai completar 28 anos. 28 anos, cara. Completar 28 anos agora no segundo semestre desse ano, né? Que legal, cara. Que a gente chegou aqui com a expectativa de poder lecionar, né? Só que a gente tem descoberto cada vez mais que lecionar tem mais a ver com aprendizado do que com ensinar, né? Tem aquele ímpeto de você cada vez mais poder aprender para dividir as coisas com as pessoas do que propriamente estar numa postura de página 51 e os caras estão na 50, né? Então, você ensinar, você vai ensinar os outros a aprender do jeito que você está aprendendo. Isso que é sala de aula, né? A gente vem aprendendo isso daí. Cara, né? Ele é o homem das frases de caminhão. Só nesse primeiro... Não tem frase de caminhão, não. Só nesse primeiro tempo que a gente teve aqui, já dava pra você fazer uns 5 frases aí impactantes para a sua vida. O Maurício é É que eu falei uma coisa tão normal, que o normal tá ficando anormal, cara. É isso aí, impressionante. O pessoal tá inventando tanta coisa e tá deixando de aprofundizar na palavra. Está deixando de se fundamentar na palavra de Deus. Isso daí é uma crise que a gente vem notando na igreja brasileira, até nos centros de formação teológica a gente tem visto esse tipo de realidade, né? Então, que a gente precisa de mais biblicidade, de retorno às escrituras, para a gente trabalhar com as fundamentações bíblico-teológicas para a igreja. Então, você falou assim, brabo de Bíblia, né? Até fiquei meio assim, brabo de Bíblia. Louco, eu tô calmo, não tô nervoso, não, brabo de Bíblia, que negócio aí. Mas, assim, a gente vem estudando a palavra e vai percebendo que nós estamos vivendo no nosso país um analfabetismo teológico. O que é isso, Lucas? As pessoas agora vão nos caras midiáticos por aí, estão bebendo as coisas, nos copiou-colou da vida, né? E não estão estudando, não estão lendo, não estão se alimentando da palavra. Isso me preocupa muito. E isso, cada vez mais, deixa relevante a nossa função enquanto seminário teológico. De ensinar as pessoas no sentido de voltarem para a Escritura, roteirizarem bem o seu estudo da Escritura, se aprofundarem nas Escrituras, para cada vez mais terem critérios bíblicos. Antigamente você via as pessoas lendo mais a Escritura. Hoje você vê as pessoas mais ouvindo a opinião do A, do B e do C e formando um pacotão teológico e fundamentando opiniões com base no que os outros leram, em algum lugar que você não sabe aonde.
Então é tem uma muito realidade, isso, né? Tem uns caras, tem uma realidade. Você tem uns caras muito midiáticos aí que estão crescendo em cima disso, né? A ignorância é um grande mercado. É um grande mercado virtual. Assim, Infelizmente. Isso que você falou, isso é muito real, né? Que as pessoas não estão indo mais para a Bíblia com os seus olhos. A verdade, o contexto que elas criam, a cosmovisão, tem a ver com as pessoas que elas já assistem, né? É isso aí. Mas, mesmo que seja um medo, talvez seja um medo de errar e prefere... Pronto, eu tenho pregadores na internet que eu assisto assim, demais. Sim. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes eu assisto muito. Não, tem muita gente boa, tá? O outro que eu assisto é Nicodemos. Eu assisto muito Augusto Nicodemos. Ok. Mas é necessário esse tipo de estudo bíblico que a gente tem aqui na instituição, né, no ISBEL, justamente para você ser crítico com relação ao que é pontuado por qualquer pessoa lá fora, né? A simplicidade é ser bereano. Os bereanos eram nobres por quê? E Paulo, né? Paulo, ele tem essa declaração na Bíblia. Por que eles eram nobres? Porque não interessa quem pregava, quem falava. Deixa eu ver, conferir aqui nas Escrituras. Isso demonstrava o hábito de ler as Escrituras. E as pessoas estão se alimentando, há um raquitismo teológico, justamente por conta da não alimentação adequada na Bíblia. Então, vira um fast food da fé, né? Eu vou escolhendo, os caras estão apresentando ali, o cara está falando de tal assunto. Deixa eu ver o que o fulano, ciclano, aí vai de A a Z, o que os outros acham. Mas o que eu acho? Qual é a minha autonomia? Qual é a minha criticidade bíblica? O meu fundamento bíblico para asseverar em cima desse assunto, para poder discorrer desse assunto e até mesmo para avaliar o cara que está falando na internet. O que o Maurício Mantovani está falando? Deixa eu ver se tem substrato teológico, fundo teológico. Substrato é uma palavra que o Eric gosta bastante, por isso que a gente usa agora. Substrato teológico. Entendeu? Tem chão, tem substância teológica, tem base bíblica o que está sendo afirmado. Esse é o ponto. Uma das coisas que a gente até colocou aqui, né, para a gente estar conversando, com relação ao programa que vai acontecer semanalmente aqui com o Maurício. Opa. E a nossa ideia é trazer cortes desse podcast, ou melhor, desse programa que vai acontecer com ele, nosso irmão Tiago, do Nordeste. Tiagão. É justamente para ajudar as pessoas a não lerem a Bíblia a partir dos olhos de alguém, né, de outros, mas sim ler a Bíblia a partir de Deus. A partir de Deus. Por que isso, Lucas? É uma leitura teológica da Bíblia e não somente antropológica. A leitura, de acordo com a minha opinião, de acordo com a opinião de A ou B ou C, eu quero saber a opinião de Deus. Mas aí você pode indagar assim, mas todo mundo não faz isso? Não faz. Porque se fizesse, não tinha tanta confusão teológica pairando aí na cabeça das pessoas. Entendeu? Então, mais uma vez, voltamos àquela tecla do raquitismo bíblico. A dieta bíblica das pessoas está toda zoada, está toda bagunçada, porque as pessoas não estão se alimentando das Escrituras. A coisa está muito rápida, né? Você conhece aquele ditado? Eu já vou denunciar a minha idade agora. Um ditado dizia assim, eu não quero saber se é galo ou galinha, eu quero ovo. Já ouviu essa história? Não, né? Você é muito novo. Sou muito novo. Mas isso é coisa da década de 70. Você já ouviu, Eric, esse ditado? Não, Eric tem 40 e quanto? 42, então tá difícil. Eu já passei um pouco dessa faixa. Mas assim, as pessoas querem o resultado, elas, sem saberem a causa, elas já querem o efeito. Ou seja, não vai conferir, não vai ser bereano, não vai estudar, não quer ler, quer o prato pronto. E você falando a respeito disso, a compreensão que chega rapidamente, assim, provavelmente para as pessoas de casa também, que o ler a Bíblia a partir de Deus tem a ver com ler a Bíblia a partir do que a própria Bíblia já comunica, né? Exatamente. As Escrituras que se relacionam e nos comunicam algo. Desde o Antigo Testamento, que você mestre nisso, até o Novo Testamento, né? E isso, uma das coisas que é bem ruim para a igreja também, né? Esses dias eu ouvi... E já deve estar rolando alguns rumores na internet aí, já deve ter muito corte falando a respeito disso. Pessoas questionando a veracidade da Bíblia e Sempre teve. Isso, na verdade, Lucas, isso não é novidade, né? A Bíblia sempre é culpada até que se prove o contrário. Sempre foi assim.
Então, quando você enxerga a Bíblia com o olhar da revelação de Deus suprema, que é Jesus Cristo, você não põe a Bíblia em xeque. Você começa a questionar o seu próprio entendimento se está certo ou errado. Você submete a sua interioridade à hermenêutica do Espírito. Então vamos lá. O que é a leitura teológica? É a leitura a partir do Pai revelada no Filho pela ação do Espírito. Pronto. Isso é leitura teológica. Como é que é a leitura? A leitura a partir de um Pai, o Pai, que é Deus, o Theos, que se revela plenamente no Filho, né? A leitura cristocêntrica das Escrituras, que ela acontece pela movência do Espírito. Terceira pessoa da Trindade. Né? Eu não gosto do nome primeira, segunda, terceira pessoa, eu gosto do nome Trindade. Mas ali a Trindade, ela fecha a Bíblia com uma harmonia espiritual maravilhosa, que é a revelação. A revelação é algo que te impacta. E a partir dessa revelação de Deus em Cristo pela ação do Espírito, você não questiona mais o que está escrito aqui. Você começa a questionar o seu entendimento do que está escrito aqui. Eu lembrei de algo agora. Esse é um outro aspecto que para mim... Queria muito ouvir sua opinião a respeito disso agora. Sim, senhor. Mas, a pessoa, ou que surgiu na internet nesses últimos dias, quando se trata dessa veracidade da Bíblia, ou do que a Bíblia precisa ser lida de uma forma mais atual, enfim, como se ela tivesse um pouco antiquada, e fica até meio que romantizada a questão, né? Porque, não... o que nós estamos propondo agora é uma leitura por meio de Cristo, e tudo que Cristo não disse, que está escrito lá atrás, deve ser talvez desconsiderado ou reformulado. Então, eu queria a sua opinião a respeito. Um cara, melhor pessoa para lhe ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. Até difícil formular uma opinião a esse respeito, porque a coisa, esse enunciado está tão mal colocado, que parece cheio de buraco isso aí, essa tese. Se é a tese de alguém, Lucas, ela está um queijo suíço. Está cheio de buraco. Primeiro ponto. Quem nos ensinou a ler a Bíblia? Nós somos cristãos, certo? Qual é a hermenêutica que a gente pratica? Não são os caminhos hermenêuticos propostos pelo homem, metodologicamente falando, mas é o caminho proposto por Jesus. A nossa leitura, então, precisa ser cristocêntrica. O que Jesus fez para ensinar a gente a ler a Bíblia? Duas coisas básicas. Ele fez a intersecção entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que o Novo era cumprimento do Antigo, o Antigo era o prenúncio do Novo, o Novo é a explicação do Antigo, então nós só temos uma Escritura que está toda centralizada nele, em Jesus Cristo. E a outra coisa que ele fez foi desbloquear o entendimento dos seus discípulos iniciais, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Está lá em Lucas 24, 44, 45 em diante. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do milagre da revelação do Espírito para desencanar essas ideias de suspeita sobre a Bíblia. Então, a Bíblia não é mentirosa até que se prove ao contrário, até porque ninguém nunca conseguiu provar uma mentira, supostamente, aqui narrada na Bíblia. Né? Então, forjaram-se algumas histórias, mas não conseguiram. Então, ler a Bíblia a partir de Deus é ser acometido pelo milagre do Espírito, revelatório. Ou seja, eu sou impactado pela verdade que vem de Deus, que é Cristo. Entende? Então, a partir disso, eu tenho um milagre realizado na minha vida, agora eu vou para o método. É aquele tripé que a gente sempre fala, né? Milagre, método e ministério. Se você não tiver esses três, você está lendo a Bíblia de uma forma desconjuntada, uma forma que não tem harmonia nenhuma. É uma colcha de retalhos, historicizada aqui, que você pode colocar dúvidas aonde você quiser. Distinça aí para a gente, Maurício. Milagre, método e ministério. Milagre é Deus revelando Cristo através do Espírito. E aí eu vou ler a Bíblia com esses olhos, ensinados por Jesus. A Bíblia diz respeito a mim, ela dá testemunho de mim, as Escrituras dão testemunho de mim. O Antigo Testamento, o que Jesus falou no Antigo Testamento lá em Lucas? E ele já estava ressurreto, né? Imagina a aula de hermenêutica com Jesus ressurreto.
E ele falando aos seus discípulos, né, as Escrituras dão testemunho de mim. O quê? A lei, os profetas e os escritos. Antigo Testamento. Ou seja, tudo que Deus falou converge na minha pessoa e na minha obra. É isso que Jesus está ensinando. Okay? Isso lá em Emaús, né? Isso lá em Emaús, exatamente. Lucas 24, né? Você conhece bem o texto. Então, a partir disso, você vai para o método. O que é o método? É uma investigação roteirizada, bem colocada. Então, é assim, o método, você tem que explorar o mundo bíblico, o texto bíblico e a mensagem bíblica. Contexto, texto e teologia bíblica. Mensagem, a essência daquilo que Deus quer dizer. O mundo é o cenário da revelação. Ele precisa ser investigado. O texto é o registro da revelação. Ele precisa ser destrinchado, compreendido de forma literária e de forma gramatical. E a mensagem é a teologia do texto em questão. Então, qual é a essência do ensinamento divino aqui? Aonde está o evangelho aqui nessa passagem? De que maneira aponta para o evangelho? Aí você começa a construir a sua teologia com bases cristocêntricas. Ah, mas Maurício, você inventou isso aí? Não, faz 2024 anos que está inventado. Foi Jesus. Jesus inventou. Então, quem achar que tem uma hermenêutica melhor, mais salutar e mais, né, profícua, que se entenda com Jesus. Porque o método cristocêntrico é uma invenção jesuana, não é mauriciana, não é humana, é divina. É o Deus humanado e encarnado dizendo como ler a Bíblia. E dizendo que o assunto da Bíblia, que estava canonizado até então, que é o Antigo Testamento, era ele. E que o Novo Testamento é a continuidade de tudo isso até a consumação. Então, por que a gente tem que complicar tanto a leitura bíblica, colocar tantas dúvidas no texto aqui registrado, se a gente não começou pelo primeiro passo, que é o milagre? E aí, olha só a grande armadilha. Se eu não começo pelo milagre, o meu método já vai estar confuso. Imagina o meu ministério. Imagina o que eu vou ensinar para as pessoas. Imagina o meu procedimental, o meu atitudinal missional. Como é que vai ser? Vai ser todo bagunçado. Vai ser todo desorientado, do ponto de vista bíblico. Né? Então, vai ser a minha visão da igreja. Não tem tua visão, tem a visão do dono da igreja, da cabeça da igreja, que é Cristo. Então, há muita confusão desnecessária, e toda confusão não vem de Deus, em termos de leitura e aprendizado bíblico. Isso é o que quer dizer lendo a Bíblia a partir de Deus. A dinâmica é que ele cresça e eu diminua na minha leitura bíblica, para eu ser acometido pela mensagem, para que eu seja absorvido pela mensagem, para que eu possa transmiti-la de uma maneira mais precisa possível, para que eu possa praticar aquilo que está ali ensinado. Sabe, as coisas bíblicas são simples, complicada é a cabeça da gente quando a gente inventa a moda. É engraçado isso, porque parece, cara, até um assunto meio que filosófico. Em que aspecto, né? Porque quando você está diante da Bíblia e você lê algo que não é de tanta compreensão para você naquele momento, né? Sim. Você não tem conhecimento suficiente, talvez, para extrair. Acontece. Tem gente que questiona a Bíblia quando tem algo que para ele parece ser duvidoso, mas tem gente que questiona a si mesmo, e esse é o lance de colocar Deus em onde ele realmente está e onde realmente eu estou, né? É para eu me questionar nas minhas dúvidas e nas minhas interpretações, e não questionar a Deus, não questionar a Bíblia, né? O confuso sou eu. O confuso sou eu. Porque se eu não entendi, ou se você não entendeu, o problema é nosso, ou nós criamos, não está com Deus. É isso aí, cara. Porque se Deus é Deus, Ele mostra quem Ele é. É uma operação espiritual. O milagre vem antes do livro. O milagre vem antes do método. Esse tripé é algo que já me acompanha há uns 12, 15 anos, para ser mais preciso. E isso tem me ajudado a fazer menos confusão, em termos de entendimento das Escrituras. Tá? A gente transcende aquelas barreiras criadas pelo ser humano, que são nada mais do que
a periferia do texto. Você falou uma coisa muito importante. Quando eu não entendo um negócio, eu começo a colocar Deus em xeque. Não, isso aqui está errado no texto. Não, está errado sou eu que não estou entendendo. Eu que não estou entendendo. É a leitura antropológica meramente. Não, a leitura teológica é Deus. O que isso significa? O Senhor é Deus? Então, espera aí. A gente precisa escutar mais. O nosso mundo está muito barulhento e a nossa alma também. Então, a gente precisa escutar mais a voz do Espírito de Deus. A hermenêutica do Espírito é uma hermenêutica cristocêntrica. E a hermenêutica cristocêntrica é a verdadeira teologia hermenêutica. Que conduz, então, Pai, Filho, Espírito. A Bíblia é trinitária, espiritualmente falando. Muito bom, muito bom. Bom, introdução ao contexto bíblico. Se tratando disso, se tratando dessa matéria, que é algo que nós já temos aí esse material até especial, mesmo pronto na nossa plataforma. Vamos deixar o link aqui abaixo para você ter acesso. Você vai ver lá a introdução ao contexto bíblico. No cupom promocional chamado Isbel Talks, você vai ter 50% de desconto nessas matérias. Então, legal, se prepare aí, porque é só nos 70 anos do Isbel. É só esse ano, viu? Então, não perca não. Com relação à introdução ao contexto bíblico, Maurício. Ok. O que as pessoas vão encontrar aqui nessa matéria, né? O que seria essa introdução? Ok. Como o próprio nome já diz, né, Lucas? Introdução. Você introduz o assunto, você não esgota. Qualquer disciplina, qualquer curso é sempre uma inconclusão. Nunca é uma conclusão do assunto. É uma introdução, uma inserção ao tema, no tema. Então, na introdução ao contexto bíblico, a gente precisa inserir os nossos alunos ao mundo bíblico, no mundo bíblico, do ponto de vista geográfico, de uma passagem que seja da Bíblia, qualquer que seja a passagem. O que é o ponto de vista geográfico, o ponto de vista arqueológico, o ponto de vista cronológico, o ponto de vista sócio-histórico, que tem várias ramificações. Ponto de vista geográfico é você estudar o ambiente da revelação em seu espaço original. Aí você precisa de mapas, lugares descritos na Bíblia, a geografia daquela localidade é importante saber, não tanto calcular a distância entre Jerusalém e Jericó, não é isso, mas você saber geograficamente, naquela passagem em questão, como era aquela região, como que viviam aquelas pessoas, né? Que mundo era aquele, do ponto de vista geográfico. Ok? Muito bem. Do ponto de vista geográfico. Posso dar um exemplo? Vamos. Você pega aqui, sei lá, vamos pegar uma passagem assim, a esmo aqui. Uma passagem que eu sempre gosto de citar, né? Quando fala de geografia bíblica, dentre tantas passagens. Josué capítulo 1, do verso 4. Josué 1:4. Aqui na minha Bíblia, eu vou ler rapidamente. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Se eu não tiver uma noção geográfica, eu não vou saber nem o que é isso. Bom, ele está falando deserto, este Líbano, desde este Líbano. O que é Líbano? O Líbano hoje é um país constituído, tem o Líbano lá. Grande rio, rio Eufrates. Hoje ninguém mais chama o rio Eufrates de grande rio. Mas você tem lá o rio Eufrates da onde? No Iraque. Aqui, Eufrates. Toda a terra dos heteus, terra de Het. Onde é que é esse negócio? Turquia atual. Turquia. Olha só a descrição geográfica de um contexto bíblico. Então, está tudo aqui. E até o grande mar, para o poente do sol. O que é isso? Mediterrâneo. Que era a região litorânea lá, né, da Palestina. Será o vosso termo. Ou seja, Deus estabelecendo um limite geográfico que ele gostaria que o povo dele desse testemunho, ou seja, para o mundo inteiro. Entendeu? Então, eu preciso ter uma noção da espacialidade da revelação. Eu preciso ter uma noção arqueológica da revelação. Então, eu preciso de espaço, eu preciso de objetos. Objetos são textos, achados arqueológicos, regiões descritas na Bíblia. É super interessante se estudar arqueologia bíblica. Você mergulha num mundo submerso que é muito real e que está aqui na narrativa.
que está aqui descrito aqui, mas se a gente não mergulhar, a gente não vai entender o modo de vida daquelas pessoas também. Tem até um rapaz que ensina muito sobre arqueologia. Poxa, o brilhante Rodrigo Silva. É uma Rodrigo referência hoje para todos nós. Rodrigo Silva é um estudioso profícuo dessa matéria, um cara que está contribuindo demais aí, né? A questão arqueológica. Eu já conheci os escritos dele de décadas atrás, né? Mas, assim, se ele estiver ouvindo isso aqui, desculpa falar, décadas atrás, parece que estou falando que ele... Né? Eu também. Tá idoso. Mas não é, não. Acho que ele é mais novo que eu até. Mas a questão é você ter gente que coopera com essa dimensão arqueológica, que elucida isso, traz dados. E isso nos leva à dimensão do tempo, que é a cronologia bíblica. Vale a pena você ter uma noção da época transcorrida para você fazer um paralelo com as narrativas da época mesmo, com os textos da época em que a ação bíblica ocorreu e foi registrada, né? Por exemplo, Josué, entre 1200, por aí, antes de Cristo, o que estava acontecendo? O mundo estava numa turbulência também, de certo sentido. Então, a cronologia me ajuda a situar no tempo das narrativas. Mas o ponto mais importante do contexto bíblico, na minha opinião, é o ambiente sócio-histórico. O ambiente sócio-histórico. É onde a vida ela ganha contornos de vivacidade. Por exemplo, sócio-história a gente estuda a partir da religiosidade, da espiritualidade da época, da cosmovisão da época, as cosmovisões da época. Uma das primeiras coisas que se analisam, né, nesse quesito é a religião da época. Né? Exato, você precisa saber o ambiente. Pegar o texto de Josué aqui, pronto, só para a gente fazer um sparring aqui. O Josué é o quê? Um sparring, o cara é lutador, hein, velho? O cara é lutador, bravo. Os boxeadores que falam essa palavra. Josué, ele está inserido numa cosmovisão muito efervescente ali da Palestina, né? Os povos cananeus, sacrifício de criança, sacrifícios humanos, idolatria lascada na época de Josué. Então, tanto é que quando Josué termina o seu livro, a narrativa dele, o capítulo 24, verso 15 em diante, mais ou menos, ele vai falar sobre deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais. Meu Deus do céu, ele está falando com o povo hebreu, com os israelitas, que ainda cultivavam práticas que lá em Canaã eram cultivadas. Práticas idolátricas ancestrais. Então, era uma efervescência, era um caldeirão cosmológico, era um caldeirão religioso. A espiritualidade era um negócio assim efervescente mesmo. Então, você estudar as religiões da época, as religiosidades da época, é o primeiro aspecto do contexto sócio-histórico que vai digamos assim, vai nos abrir o entendimento para a mensagem do texto contida, né? Então, ambiente sócio-histórico, religioso, tudo mais, as questões relacionadas à cultura de época, as questões relacionadas às famílias, como é que as pessoas viviam, como elas se casavam, como que elas coabitavam, como que eram as relações entre pais e filhos, como que o mundo da época tratava a infância, quais eram as consequências da guerra, os aspectos político-econômicos de época que determinavam tanta coisa, mas tudo tem um fundo, um substrato religioso. Todo poder é religioso. Todo poder emana da não relação com Deus, do distanciamento do relacionamento com Deus. E esse distanciamento produz sede de poder. Poder produz impérios. Impérios produz opressão sobre a vida das pessoas. Drasticamente falando. Olha aí a importância, hein? Muito, fundamental. Quem não conhece o mundo bíblico vai tropeçar e muito no entendimento da mensagem bíblica. Quer estudar Apocalipse sem conhecer o mundo da época de Apocalipse? Você vai ler com os olhos de hoje, não vai entender nada. Vai inventar um Nárnia que não existe. Exatamente. E vai pegar algumas coisas da atualidade, né? Pegar alguns vídeos que a pessoa coloca meio que louco na internet e vai tentar associar o que está escrito e não vai chegar em lugar nenhum. Se você tem interesse também na matéria Apocalipse, é uma matéria que o professor Adriano ensina aqui. Sensacional. E toda vez que tiver Apocalipse eu quero essa matéria, porque sempre a gente aprende um pouco mais, né? Um ponto, Maurício, que
saindo agora um pouco aqui do contexto bíblico, introdução ao contexto bíblico, que é, mais uma vez, uma matéria que a gente já tem aqui, que vai disponibilizar para as pessoas. Sim. Mas, Maurício, eu queria conversar contigo, cara, sobre missionalidade. Missionalidade, palavra bonita. Palavra bonita. Eric falou que era o quê? Era a espiritualidade da missão. Os caras, cada um mais evangélico que o outro lindo aqui, né? O cara não é corintiano, né, Maurício? Mas é uma boa pessoa. Missionalidade. Missionalidade. É um ponto, cara, que é aquilo que eu estava falando para você, né? Hoje é um termo que está sendo muito utilizado na igreja, que as pessoas têm falado a respeito disso. Não, tô sabendo agora. Está sabendo agora, né? Mas que as pessoas têm falado sobre isso para que a igreja não fique dentro das suas quatro paredes e que ela se mova. Que, na verdade, sempre foi parte da missão da igreja se mover. Acho que é só um termo novo para reacender, talvez, a questão, né? Mas missionalidade na Bíblia. Certo. Qual é o papel da igreja atual? O que as igrejas hoje precisam fazer para continuar sendo missionais, para continuar servindo a cidade e as pessoas à sua volta, né? Permitir que o Espírito de Deus exploda as estruturas institucionais da igreja. Acabou. Pum! Tá ouvindo, Eric? Ué, Eric, tu não pode perder esse negócio, cara. Não é isso? É isso, não é a dinamite de Deus? É exatamente isso, cara. Descerá sobre vós o Espírito, ser-me-eis minhas testemunhas. O que está acontecendo? Se a igreja da rua X fechar amanhã, qual é a relevância dela na rua ou no bairro? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, hein? Então, o nome missionalidade, estou escutando pela primeira vez. Eu já ouvi missiologia, missiólogo, missional, missão, mas missionalidade, não é? Missionalidade, novidade para mim, neologismo. Então, veja, a missão é de Deus. A gente é convidado a fazer parte da mesma. E a força da missão está impulsionada no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, agindo em nós. Permitir que Deus tire de nós todo o resquício institucional, toda a trava institucional. A gente não é instituição, a gente tem papel, CNPJ, tal. Dá a César o que é de César, mas a gente é igreja, a gente é corpo. E o que importa para Deus são pessoas. Então Deus não enxerga o que está dentro da porta e fora da porta, Ele enxerga o mundo. Onde começou? Bom, começou com Deus ali, houve a queda, e aí Deus chegou no primeiro casal já realizando a missão dele, a missão de redenção. A missão para mim começa em Gênesis 3:9. Onde estás? É o Deus missionário, é o Deus em missão. Qual é a missão? Missão é redimir, trazer de volta aquilo que se perdeu em relação ao projeto de criação dele. Deus nos criou para sermos amados por Ele e nele. Criação. Houve uma interrupção desse projeto, que é a queda. Qual que é a providência divina? Redenção. Essa é a missão de Deus. Trazer a gente para perto dele de novo. E quem Ele usa para isso? As pessoas que Ele chamou. O povo dele, nós. Eu não lembro quantas igrejas nós temos na nossa cidade hoje, mas passa de 1.500. São muitas igrejas aqui no Londrina. Eu quero saber qual é a relevância de todas elas no quarteirão. E esse é o lance, né, cara? Eu não estou atirando pedra em ninguém, eu tô olhando para o espelho, falando isso para você. Porque esse é o ponto, né? Uma das coisas que a gente faz quando vai iniciar uma igreja, enfim, né? Até, na verdade, deveria fazer. Quem não faz, preste atenção nisso. Se você não fez ainda e tem uma igreja, pastor, até se está no ministério aí e servindo de alguma forma, ajude seu pastor com isso. Que vai lá no Google Maps, vê quais são, escreve lá a igreja, vê quais são os pontinhos vermelhos que aparecem no mapa, que vão aparecer muitos. Vão aparecer muitos, no caso de Londrina vão aparecer, vai aparecer centenas de milhares, e centenas até chegar talvez em milhares, né? Sim. E ver onde está a sua igreja naquele bairro e qual é a sua relevância naquele lugar, quantos metros quadrados a sua igreja tem atuado, né? Posso dar uma sugestão? Eu acho que as pessoas, ao invés de pensar em comprar um terreno e fazer uma alvenaria,
Ia começar com um grupo de estudos e reflexões. Que é assim que iniciam muitas igrejas, né, cara? Essa é a história da igreja. Essa é a história da igreja. Essa é a igreja que ninguém conseguiu acabar, nem barrar, nenhuma perseguição. É a igreja espaço comunitário, espaço comunal, onde nós temos Cristo em comum. O Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte: a igreja é Cristo existindo em comunidade. Num dos seus livros ele diz isso. Que significa dizer o seguinte: a igreja é ter Cristo em comum, começando pelos relacionamentos interpessoais. Gente com gente é igual a gente. Aí sim, depois procura terreno, depois procura construção, depois procura ver preço de ar-condicionado e banco. Vamos falar com gente, tem algum lugar, dá para alugar uma sala, dá para alugar um lugar de condomínio, sei lá, onde tem festa de condomínio, não tem tanto churrasco ali, por que não pode ter uma reunião? Às vezes a gente está muito centralizado em espaços que não são sagrados. Sacralizadas são as pessoas, elas são sagradas para Deus. Então, falando em, como é que é? Missionalidade, ou falando no aspecto missional, eu gosto muito da missiologia do Cordeiro. A missiologia do Cordeiro é a missiologia que chega nas pessoas. É a transformação da obra de Cristo na vida das pessoas. Sabe um texto que me ajuda a ver muito isso daí? Está lá em João. Vamos lá. Eu tinha que trazer a Bíblia para abrir ela, né? Para a gente... Que a gente é evangélico, né? Porque senão a gente fica... Sem Bíblia é sem Bíblia, não pode, falando, né? Olha que interessante. Tem que obrigar os convidados a trazer Bíblia agora, hein, velho? Gente, Bíblia não tem jeito, é a palavra do Pai que está aqui. Ó, João 13, 34, 35, Jesus ensinando a gente a ser igreja. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, né? Isso aqui dá uma conferência missionária de uns 4, 5 dias, brincando. Que também vos ameis uns aos outros. Ok? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer maior poder do Espírito do que isso? Não tem. É o poder do amor. É o poder que leva as pessoas ao arrependimento e à fé, a depositar toda a sua esperança, a sua vida, o seu sentido de vida em Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, um novo mandamento. Isso aqui é só uma frase coloquial, mas na verdade não tem nada novo aqui. É uma velha novidade, porque o novo mandamento ele está renovando isso no seu ensinamento para com os discípulos. É porque o mandamento do amor é sempre novo. Esse é o ponto aqui no texto, né? Vos ameis uns aos outros. E detalhe, o texto grego, a forma verbal grega aqui, né, o tempo modo verbal grego, é muito interessante, já estudei um pouco essa passagem. É mais do que uma ordem divina, é um desejo divino. É mais do que uma ordem. É mais do que uma ordem. Não, mandamento é uma ordem, é um comando divino, é mais que isso. É um desejo. É o desejo de Deus pela vida humana. Qual é o desejo, Lucas? Que vos ameis. Mas com base no nosso amor, não. A gente tem uma opinião divergente, então a gente não ama, não. Como eu vos amei. O parâmetro de amor é o Filho. Não somos nós. Ele é o parâmetro da missão. Então, fazer missão sem esse ingrediente central e fundamental, você está fazendo só espalhamento de coisa. Você está tentando, sabe, fazer algo assim pela própria força, cheio de boa intenção, mas que não vai acontecer do jeito que Deus quer. Então, falando em missionalidade, esse termo novo aí que você... Esse eu não conhecia termo, mesmo, essa cara. Novidade antiga, né? É, uma velha novidade, como dizia. Velha novidade. É isso aí. Bom, gente, estivemos aqui com o Maurício Mantovani, foi muito bom essa conversa. Está acabando já? Está acabando já, que cara. Pena. Estamos finalizando, Com você. mas você tem
lugar especial aqui nessa mesa, né? Poxa, com certeza obrigado. estaremos aqui mais vezes. Mas além disso, você vai ter o seu programa aqui junto com o Tiago. Que responsa, hein? Que responsa, que responsa. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as pessoas aí que estão nas suas casas. O pouco que você viu aqui, né, o homem é o seguinte, eu tenho uma aula com o Maurício, ele abre a Bíblia, ele lê o primeiro versículo e ele fala 3 horas em cima daquilo. Então, o cara é brabo, o cara entende de Bíblia, de contexto bíblico, ele vai te ajudar bastante nisso, tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, né? Ó, eu aponto o texto, mas quem descortina é o Espírito Santo. Quem descortina é o Quem Espírito Santo. fala é Deus. A gente só abre a boquinha. Quem fala é o Espírito. Ó, já é mais um corte desse podcast. Não falamos nada. É isso aí, hein? Gente, muito obrigado pela sua participação aqui. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar com as pessoas que você ama aí para abençoar a vida delas. Top. Maurício, Obrigado, muito obrigado pela sua presença Obrigado. aqui. Esse foi mais um Isbel Talks. Tchauzinho pra galera, um tchauzinho aí. Amém. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.